Boa noite, Curitiba. Está no ar o programa Debate Aberto. Desde já eu agradeço a sua audiência. O convidado de hoje é vereador de Curitiba, foi eleito já na primeira eleição que disputou, em 2012, e obteve uma expressiva votação de mais de 6 mil votos. O entrevistado é o vereador Pier Paulo Petruzzello, do PTB. Pier, seja bem-vindo ao programa Debate Aberto. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz, me sinto honrado em participar com você desse programa. Pier, vamos começar falando então sobre a última eleição. E na última eleição a Câmara Municipal teve uma renovação de praticamente 50%. Você é um desses vereadores que representa essa renovação. Como que você se sentiu nesse começo de mandato? Agora nós já temos 9 meses, praticamente 10 meses de legislatura, mas como que você se sentiu no começo do teu mandato? Foi complicado? Teve algum corporativismo por parte dos vereadores mais antigos? Como que você se estabeleceu ali na Câmara e como que estão as coisas agora? Olha, na verdade, é preciso ressaltar que a renovação na Câmara ela foi fundamental, ela foi muito importante, ela é importante, porque entraram realmente vereadores, a maioria, eu posso dizer assim, comprometidos com a cidade de Curitiba. E por parte dos mais antigos, a gente não sentiu nenhum constrangimento, muito pelo contrário. A grande maioria nos acolheu de forma bem tranquila. Temos um bom comando na presença do vereador e presidente Paulo Salamuni, que tem comandado a casa de uma maneira muito tranquila e transparente, o que é positivo para todos nós. Se você pensar que nós elegemos aí um presidente procurador do município, quer dizer, tem uma bagagem já muito forte, muito pesada e que está nos auxiliando muito nesse início. Então eu não vejo corporativismo, não tem essa questão dos antigos com os novos, né? A maioria realmente nos recebeu de uma boa maneira lá na Câmara, sim. E como que foi para o nosso telespectador sentir mais ou menos o que sente o vereador quando ele entra na Casa de Leis? Como é que foi? Você achou que os seus projetos, que ia ter facilidade na proposição dos seus projetos? Explica pra gente mais ou menos como é que funciona a Câmara Municipal. Não, na verdade, quando você chega, evidentemente, você tem que tomar conhecimento do que acontece na casa, né? Por onde tramitam as comissões, né? Eu acho, por exemplo, hoje eu faço parte de 3 comissões. Quais comissões que você faz parte? Eu sou vice-presidente da Comissão de Legislação, que ela é aquela Comissão de Constituição e Justiça, chamada na Assembleia e no Senado, enfim, ela é a CCJ. Na Câmara nós usamos um termo um pouco diferente, Comissão de Legislação e Redação. Sou vice-presidente, a presidente é a vereadora Julieta Reis. Faço parte também da Comissão da Copa do Mundo, onde o presidente é o vereador Paulo Rink, tem feito também um bom trabalho. Né? E também estamos também na Comissão de Urbanismo, onde o presidente é o vereador Johnny Stica. Então você chega ali, você participando das comissões, onde realmente é importante. A comissão ela tem um papel fundamental na casa. E com relação a tramitar os projetos, é rigorosamente normal. O teu projeto você dá entrada, são algumas fases, elabora esse projeto, vai até o setor ali, o DEPROLE, entra e não vejo dificuldade nenhuma na entrada e nem no trâmite desses projetos dentro da casa. Você apresentou 5 projetos de lei. E pelo que eu pesquisei, esses 5 projetos de lei eles são realmente relevantes para a sociedade curitibana, para o povo que te elegeu. E nós já vamos falar sobre esses 5 projetos de lei, Pierre. Existe uma prática antiga na Câmara Municipal que é o excesso de proposições de homenagens. Eu queria saber sobre você, como vereador de primeira legislatura, qual que é a tua opinião a respeito dessa prática? Veja, inclusive, eu sei que você vai citar lá na frente, mas um dos meus projetos, inclusive, é diminuir o chamado voto de louvor, né? Porque se banalizou, as homenagens elas ficaram realmente uma coisa banalizada. Então você vai lá, antigamente você poderia propor título de cidadania honorária à torta enquanto é direito. Hoje, graças a Deus, apenas uma, né, por ano, ou então 4 na legislatura. A questão, por exemplo, eu faço uma proposição na questão não só nas homenagens, mas na questão de dia. Nós temos um problema crônico na Câmara Municipal e eu me deparo isso todo dia na Comissão de Legislação, que é a questão de dia. O sujeito vai lá e cria dia disso, dia daquilo. Esses dias nada contra, por exemplo, o vegetariano, mas um vereador propôs o dia do vegetarianismo. O vereador professor Galdino. Exatamente.
Então, e nada contra o vereador também, só entendo que existem coisas mais importantes para se fazer. Repito, nada contra o vegetarianismo, muito pelo contrário. Né? É uma coisa que, se a pessoa entende que é fundamental para a vida dela, ótimo. Mas não que aquilo tenha que ser criado dia. A maioria dos dias importantes já são contemplados. Exato. Então não há necessidade de você criar o dia disso, o dia daquilo. Então é uma questão que existem coisas mais importantes para se pensar em Curitiba do que a criação de dias, por exemplo. Então é uma coisa que eu estou combatendo ali também. Pode parecer que não, mas Curitiba tem muitos problemas para os vereadores ajudarem a resolver, né? Olha, eu entendo que sim. Curitiba tem... o legislativo ele é fundamental para a cidade. E não apenas, quando eu digo legislar, é legislar mesmo. Elaborar bons projetos de lei para a cidade. Evidente que a gente se depara muitas vezes com problemas aí como questão de legislação, com questões constitucionais. A gente sabe muitas vezes que não pode vícios de iniciativa, né, que são a questão do executivo que tem que fazer, mas nada impede de que o vereador faça esse trabalho e foque em legislar realmente. Além, é claro, nós sabemos que ir até os bairros, ir até a periferia de Curitiba é fundamental, porque essas pessoas que nos elegeram, elas pedem por isso, elas pedem por esse apoio e por essa proximidade. Isso é fundamental. Então eu entendo que o papel do vereador em Curitiba ele é importante, mas tem que saber como fazer. Beleza. A gente vai para um intervalo comercial e já volta com mais debate aberto e o vereador Pier Paulo Petruzzello aqui na CWB TV. Palladium, completa sua vida. Voltamos com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o vereador Pier Paulo Petruzzello. Pier, como eu falei no bloco anterior, os teus projetos de lei são realmente relevantes para a sociedade curitibana. Eu gostaria que você falasse, primeiramente, sobre esse projeto que mais me chamou a atenção, que fala sobre os ex-detentos e sobre a reinserção deles no mercado de trabalho, ex-detentos egressos do sistema penal. Olha, Bernardo, na verdade, é importante que se frise, antes de falar desse projeto especificamente, de que não adianta nós, legisladores, e acontece isso muito na Câmara Municipal, não por parte de muitos, mas por alguns, da elaboração de qualquer projeto simplesmente para jogar na mídia, mesmo sabendo que esse projeto lá na frente não vai ter resultado algum. Na verdade, vira uma competição, né, entre quem apresenta mais projeto para depois, né, o jornal aí publicar. Fulano de tal implantou tantos projetos e às vezes nenhum daqueles surtiu. Botar lá no santinho, né? Exatamente. Apresentei 1000 projetos dele. É mais ou menos isso. Então eu tenho tido, como eu citei antes no primeiro bloco, como vice-presidente da Comissão de Legislação, eu nem posso me permitir em elaborar alguns projetos que no final das contas não dê resultado. Esse projeto de ex-detento é um projeto maravilhoso. Conversei essa semana com a secretária de Justiça, Maria Tereza, e com sua equipe. Nós estamos trabalhando junto com o advogado Fernando Maciel, que é um advogado já com doutorado nessa área, e ele basicamente se baseia no seguinte: eu tinha feito uma redação para presos, para egressos do sistema, enfim, dos egressos e do regime semiaberto, porque nós não podemos legislar, evidentemente, nem aí vai ter uma discussão jurídica, mas o regime fechado impossível, então teria que fazer um convênio com a Secretaria Estadual da Justiça. Então, na verdade, as empresas que contratarem com o serviço público, com a administração pública de Curitiba, ela terá que reservar, aí nós estamos ainda elaborando esse projeto, 1% ou 2% dessa vaga para aqueles egressos que estão aí perambulando, infelizmente, pela cidade de Curitiba, inclusive do regime aberto, porque essas pessoas têm dificuldade de encontrar emprego no mercado de trabalho. São mais de 7.000 pessoas, segundo o dado da Secretaria de Justiça, que estão fora aí perambulando, a gente diz perambulando porque buscam emprego e muitas vezes as pessoas não dão emprego a essas pessoas, as pessoas não conseguem emprego, trabalho,
melhor dizendo. Então esse é um projeto fenomenal que vai dar oportunidade, inclusive, a essas pessoas que saíram da prisão ou foram condenadas, inclusive, ao regime aberto, mas não conseguem no mercado de trabalho nenhuma qualificação. E como que está a tramitação desse projeto especificamente? Eu retirei ele agora da Comissão de Legislação, porque eu tinha feito uma redação exclusiva à construção civil, interpretei de que eu estava equivocado, porque eu poderia ferir aí o Sinduscom, eu poderia dar na verdade, seria ruim colocar só construção civil, nós ampliamos, colocamos, estamos ainda em fase de estudo, como eu disse, a Secretaria de Justiça, com o doutor Fernando Maciel e comigo junto à frente desse projeto. Existe muito preconceito, é um tema delicado. Sim, muito delicado, você veja, eu recebi aí, eu fiz uma pesquisa, mais de 90% de apoio. Quem não apoiou realmente eram algumas pessoas ligadas ao Sinduscom, mas que nós estamos conversando, e conversei já com essas pessoas e expliquei de que não há nenhum tipo de problema e nós não vamos aí ferir, muito pelo contrário, a livre iniciativa. Tem também aqui os outros projetos que se apresentou numa ordem, aqui temos a fisioterapia para amputados e também tem a criação de um banco de voluntários oficial de Curitiba. Primeira fisioterapia de amputados. Você sabe, você me conhece há bastante tempo, eu sofri um acidente grave de carro há 7 anos atrás, perdi o meu braço esquerdo, sou amputado, uso uma prótese, e a partir dessa minha experiência, eu achei que eu tinha que legislar ou buscar ajudar aquelas pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu de pagar um médico e ter aí um tratamento especial. Tenho conversado muito com a secretária Mirela Prosdóspio, da pessoa com deficiência, uma belíssima secretária, uma secretária coerente, está me ajudando em alguns projetos, é uma pessoa que quer realmente, ela é tetraplégica, todos sabem, também sofreu um acidente grave de carro, e aí está fazendo um belo trabalho. E a questão do amputado é justamente com que a fisioterapia nos bairros, nos postos de saúde, ela já existe esse programa, mas eu quero ampliar para que os amputados também recebam, por parte dos fisioterapeutas, esse tratamento gratuito. Criança, adolescente e mães do programa Mãe Curitibana, diabéticos e idosos, você quer incluir nesse rol os amputados também? Exatamente. Eles já existem, como você citou. Esse já é um programa antigo, se eu não me engano, não sei se já gestão do governador Beto Richa ou do Luciano, mas eu aí fiz... Esse não é ele é uma sugestão ao executivo, porque é como eu disse, você fazer uma lei que não vai dar resultado não adianta. Então você tem que procurar ali a terminologia correta para que esse processo dê resultado. Criação de um banco de voluntários oficial de Curitiba, acho que o objetivo é centralizar o voluntariado num banco, porque às vezes as entidades estão precisando, não sabem onde buscar, porque não tem estrutura para buscar. Perfeito. E tem gente também que quer, se voluntariar e não sabe onde procurar. Bernardo, perfeito o comentário. É exatamente isso. Você veja o seguinte, você de repente tem aptidão para determinada situação. Há um caso como agora aconteceu em Curitiba recentemente da chuva, que nós acompanhamos aí, ontem, por exemplo, caiu uma chuva horrorosa em Curitiba. Às vezes você tem aptidão, por exemplo, na questão do meio ambiente para ajudar, para socorrer alguém e não sabe como ir até lá. Um marceneiro, um pedreiro, Exatamente. Você centralizar, eu achei esse projeto muito interessante e vale a pena. Esse está tramitando já. Você investir as suas energias nesse projeto, esse muito interessante. Esse já está na Comissão de Legislação, já passou, deve ir a plenário aí nos próximos meses. Outro projeto é a limitação de criação de dados especiais, você já falou no primeiro bloco, para não banalizar, Para não banalizar, os dias importantes já tem, a sua data. E o outro projeto é a lei por iniciativa popular. Explica para mim como que funciona isso. Pela internet, Ber. Ela funciona o seguinte, você, por exemplo, você vai dar uma ideia de um projeto de lei. Aí você, cidadão comum, tem que o que acontece hoje? Você vai até a barraquinha da 15, ali você monta aquela famosa barraquinha e o cidadão vai lá assinar e fica aquele papel molhado, encharcado e 15 mil assinaturas ali. Você pode fazer um projeto de lei pela tua casa, pela internet. Você se cadastra, o projeto de lei, você cria ele e faz a assinatura por iniciativa popular, como é a questão constitucional. Então é justamente isso, dá com que as pessoas da própria casa, do seu celular, do teu tablet, enfim, do teu computador. Digitalizar o processo. Exatamente. Criar o processo, projeto de lei por iniciativa popular pela internet. Ok, Pierre. Nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos para falar de política.
Palladium, completa sua vida. Voltamos com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o vereador Pier Paulo Petruzzello, do PTB. Pier, você foi candidato da chapa que apoiou o candidato Luciano Dutti. Quem ganhou a eleição foi o Gustavo Fruit. Hoje, qual que é a tua posição na Câmara? Você é situação, você é oposição? Como é que está a tua situação? Olha, Bernardo, eu entendo que todo político ele tem que ter lado. Na vida, é fundamental na política você escolher um lado e seguir esse lado até o final. A não ser, evidentemente, que aquela pessoa que você tem apoiado, ela tenha te decepcionado por algum tipo de questão, ou dentro de uma ideologia, ou dentro de uma questão que não te agradou, o teu comportamento político não vai de acordo com ela, ao encontro dela. Eu sou muito claro e sempre fui muito transparente com o prefeito Gustavo Fruit. Eu hoje sou situação, apoio rigorosamente a administração do prefeito, e já vou te dizer por quê. Apoiei o prefeito Luciano Dutti e digo isso com toda a clareza e com toda a transparência, porque eu faço parte de apoio do grupo do governador Beto Richa. E não tenho nenhum problema em dizer isso. Geralmente as pessoas não se posicionam e eu sou um sujeito que me posicionei a vida inteira. Tenho amizade com diversos políticos do estado. Por exemplo, eu gosto muito do governador Roberto Requião. Tenho uma amizade com ele muito forte. Ele, por exemplo, foi lá no hospital me ver quando eu sofri meu acidente. Tenho um carinho muito grande e um respeito por ele. Acho que em Brasília ele é um sujeito que faz um trabalho no Senado muito bom. Um dos melhores senadores do Brasil. Sem dúvida. Assim como o Álvaro Dias, eu sempre digo o seguinte. Nós no Paraná temos que parar com o autofagismo. Então, por exemplo, eu defendo o Álvaro, eu defendo o Requião, já que eles estão em Brasília defendendo o Paraná, você tem que ir na linha dessas pessoas, porque eles também estão defendendo o teu estado e carregam o nome do teu estado. Então isso é fundamental. Independente depois, se numa conjuntura ou outra, você tem uma aptidão ou uma amizade ou, enfim, ou uma ideologia que vá ao encontro daquela pessoa, daquele político. Então eu apoiei o prefeito Luciano Dutti, o candidato Luciano Dutti, entendi naquele momento que ele tinha as melhores propostas, entendi que o governador Beto Richa estava alinhado com ele e eu não poderia me posicionar de maneira contrária. Pois bem, passou essa fase, ganhou a eleição o Gustavo, e eu, diga-se de passagem, fui um dos únicos vereadores que no segundo turno, aliás, foram dois, o professor Galdino, por incrível que pareça, e eu. Nós somos os dois únicos vereadores que nos saímos absolutamente do quadro no segundo turno, porque quando acabou a eleição, a Gazeta me ligou e me perguntou, e agora? Falei, agora, entre Gustavo e Ratinho, eu vou para casa, porque entendo que o meu candidato perdeu a eleição e ainda declarei, falei, é evidente que a vitória se dará por parte do prefeito do Gustavo Fruit, as pesquisas já mostravam isso, tenho uma amizade também com o Ratinho, nenhum problema com o Ratinho, muito pelo contrário, um grande secretário no SEDU, mas eu interpretei naquele momento que eu tinha que me posicionar. E a posição era o quê? Era não ir para nenhum lado, porque o lado que ia ganhar estava claro. Então a maioria e grande parte dos vereadores correram para o lado do Gustavo, principalmente aqueles que estavam do lado do Luciano. Então eu fui para casa... Tivemos alguns vereadores que eram claramente guerreiros do Luciano e do dia para a noite estavam abraçados com o Gustavo. Porque sabiam, evidentemente, de que a vitória viria por parte do Gustavo Fruit. E eu, então, fui para casa, esperei, evidentemente, a posição do que iria acontecer. O Gustavo ganhou, todo mundo sabia. Deixei claro, inclusive em casa, falei, olha, votem quem vocês considerarem melhor, né? E muita gente interpretou, a cidade de Curitiba interpretou que o melhor era o Gustavo. E o Gustavo ganhou a eleição e, na minha opinião, faz uma bela gestão. Está fazendo uma gestão transparente, coerente, eu entendo que é um belo administrador, é advogado, conhece de legislação. Então, eu me posicionei na Câmara Municipal depois que ele ganhou a eleição e, olha, falo isso com toda tranquilidade. Votei no Paulo Salamuni para prefeito, para presidente da Câmara, desculpe, e estou apoiando o Gustavo. Não vejo problema nenhum em apoiar o Gustavo. Deixei isso claro ao governador Beto Richa, do qual nutro um grande carinho, uma amizade. Então ficou claro, ficou transparente, eu apoio o prefeito Gustavo Fruit na sua gestão. Você já foi citado como um possível nome para ocupar a liderança do governo na Câmara Municipal.
Ainda existe essa possibilidade? Como que você avalia o trabalho do líder atual, o vereador Pedro Paulo, do PT? Veja, são sondagens, né, Bernardo? São Lógico. sondagens. Mas eu confesso que me sinto feliz. Não recebi esse convite oficial do prefeito Gustavo, ele não comentou comigo sobre esse assunto. Acho que tem um grande líder, o Pedro Paulo, ele é do PT, né? E o PT ele tem os seus problemas. Isso fica claro também na Câmara Municipal. O PT ele não se entende, ele não consegue se entender entre eles mesmos, né? São 3 os petistas na Câmara, o Johnny Chica, José e o líder, o Pedro Paulo. Tem a vice-prefeita a Miriam, né? Que é uma pessoa muito boa, eu me dou também muito bem com ela, mas o PT ele não consegue se entender. Isso fica claro, inclusive, na Câmara. Então, mas o Pedro Paulo faz um bom trabalho, faz um belo trabalho, tanto é que o prefeito Gustavo Fruit ganhou todas as votações até agora na Câmara, com ampla maioria, 36-3, 36-2, 35-3. Então, enfim, eu não vejo o Pedro Paulo como um mau líder, muito pelo contrário, acho ele um líder do prefeito, está fazendo o seu papel, está cumprindo com aquilo que se espera dele. Agora, vamos ser claros aqui também. É muito fácil ser líder do Gustavo, porque o Gustavo não manda projeto polêmico para a Câmara. O projeto já chega mastigado. E isso é bom, porque quando o projeto ele já vem explicado, quando ele já passou, por exemplo, a finanças pela Eleonora, como é que você vai questionar um projeto que vem pela secretária de Finanças, Eleonora, que faz um trabalho realmente... É uma expert na área há muito tempo, né? Que foi do Requião, que foi do Beto Richa e agora é do Gustavo. Alguma coisa de bom tem que ter. Com certeza. Então, os projetos chegam para nós e a gente aprova. Você sente segurança em aprovar aquilo que está lá. Com certeza. Ano que vem, Pierre, nós temos eleições gerais, né? O povo vai votar para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. Você tem a pretensão de disputar a eleição no que vem, Pierre? Eu acho que político que diz que não tem pretensão de disputar a eleição já começa mentindo, né? Já começa por aí. Veja, eu não penso em ser candidato a deputado estadual. Você sabe da minha ligação que eu tenho com o deputado Alexandre Cury do PMDB. Não posso disputar uma eleição para deputado estadual. Eu teria que, se fosse para disputar uma eleição no plano federal, pelo PTB, que é um partido que tem o deputado Alex Canziani, que fará aí uma votação espetacular. O partido espera isso, porque ele trabalha muito, principalmente na área da educação. Mas eu não, sinceramente, eu quero cumprir um bom trabalho na Câmara. Se eu entender de que o trabalho está indo bem e de que as pessoas entendem que eu possa ser candidato, porque ninguém é candidato de si próprio, né? Aí sim, aí você disputa. Agora, se eu entender que não é o momento, eu acho... Tem uma vantagem ser candidato ano que vem, eu acho. Qual é essa vantagem? Há uma lacuna muito grande, porque você viu as manifestações nas ruas. O povo quer renovação, sem dúvida. O povo está esgotado da prática política atual e você representa uma renovação, uma juventude e tal. Exatamente. Você veja, Bernardo, teu posicionamento ficou muito, muito claro. Exatamente isso. Por quê? Se há essa lacuna, essa brecha, para que o povo pedindo... E não digo de mim, pelo amor de Deus, estou dizendo em outros cenários aí. Em São Paulo você vê, eu estive em São Paulo recentemente, pesquisas já mostram mais de metade dos deputados estaduais dançando, né? Perdendo as suas cadeiras. Quer dizer, há uma expectativa de renovação. Esse sentimento do popular existe. Se eu entender de que eu posso ser um desses nomes, meu nome está sempre à disposição para ajudar. Nós vamos aí brigar. Se não ficamos na Câmara, vamos continuar o trabalho, o foco está bom, eu sou satisfeito com o trabalho na Câmara Municipal, quero honrar com aqueles 6.132 votos que as pessoas me delegaram, e com calma, com tranquilidade, eu acho que não há momento para atropelar nenhum momento político nessa questão. Claro. E faça um comentário, Pierre, sobre o governo do Beto Richa e depois sobre a prefeitura do Gustavo Fruit. Olha, eu entendo que o Beto vai bem, está principalmente na área da habitação, na questão a gente sente aí o secretário Munir Chauíche, do qual eu trabalhei, faz um trabalho, são mais de 110 mil casas populares que serão construídas, já construíram aí mais de 40 e 50 mil, se eu não me engano, não tenho o dado específico. O Beto vai fechar o governo com mais de 100 mil famílias assistidas, quer dizer, na área da habitação, isso é um espetáculo.
É evidente, como todo governo, não há só flores. É evidente que há erros, é evidente que há equívocos, mas isso é do ser humano, né? Isso é normal. Qualquer governo tem o direito de errar, né? Isso faz parte da política. O erro também faz parte, né? Então, quanto à questão do Gustavo, eu acho que ele pegou a prefeitura realmente, como ficou claro, com muita dívida, e isso, infelizmente, vai ter que... Esse ano foi um ano de segurar, um ano realmente de contenção de gastos, né? Como eu disse, a Eleonora está fazendo um trabalho ali para economizar cada centavo da prefeitura. Para nos próximos anos conseguir investir. Exatamente, e há uma esperança de que o governo federal também ajude o município de Curitiba, porque tem essa obrigação com Curitiba. Nós precisamos deixar claro aqui que o governo federal não tem ajudado o governo do estado. Isso é importante que se diga aqui. O governador Beto Richa tem falado isso, disse isso abertamente, não recebe o mesmo tratamento, né, que ele dá aos municípios do estado do Paraná e do próprio PT. É um governador que não pergunta ao partido para liberar recursos, e assim como o prefeito Gustavo também não pergunta quem é o vereador de que apoia, se apoia o governo, se apoia esse ou aquele, para ser atendido no gabinete. Mas por parte do governo federal tem tido essa atitude. Isso está claro, Bernardo. Isso está rigorosamente claro. Pira, eu quero fazer um rápido bate-pronto com você, sim. Me diga um político paranaense. Um político paranaense, eu ficaria hoje... Olha, você me deixou numa situação porque tem vários. Mas eu hoje ficaria ainda pela história, pelo que ele representou, Ney Braga. Ney Braga. Ney Braga, eu acho que... E um político brasileiro, Pira? O político brasileiro eu fico com Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Fico com Ulisses Guimarães. Pierre, muito obrigado pela tua entrevista. Foi um prazer receber você aqui. A tua entrevista com certeza acrescentou muito para o meu telespectador. E as portas do debate aberto sempre vão estar abertas para você quando você quiser discutir um projeto de lei, travar algum debate aqui, trazer outra pessoa. Você fica à vontade, as minhas portas estão sempre abertas para você. Bernardo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, me sinto honrado, fiquei muito feliz em receber teu convite. Nós que temos uma amizade já há algum tempo, e estou achando que você tem uma certa veia política. Eu acho que você tinha que começar a pensar nesse caminho aí, porque você vai bem, e nós precisamos de gente nova, com vontade de fazer pelo povo, pelas pessoas. Ninguém aguenta mais a política do coronelismo. Eu acho que é fundamental ajudar as pessoas do nosso estado e do nosso país. Nós precisamos na política e na cidade de Curitiba, no Paraná e no Brasil, aí sim um verdadeiro debate aberto, porque daí a nossa sociedade vai chegar onde a gente quer que chegue. Né? Com certeza, com diálogo, e é fundamental isso, debate, conversa. Não se faz política sem o diálogo e sem a conversa, muito menos com truculência. É isso aí. Muito obrigado pela tua participação. Terça-feira que vem, às 11 horas da noite, tem mais debate aberto aqui na CWB TV. Obrigado pela audiência e até semana que vem.